usaríamos elas com muito mais sabedoria do que utilizamos. A palavra de Deus vai falar justamente isso. O espírito da fé é crer e falar. Essa é a essência. E eu acho fantástico isso que Paulo fala e esse modus operandi, como Deus trabalha com a fé. As escrituras dizem pra gente que lá no Gênesis capítulo 1, Deus cria todas as coisas. A Bíblia fala, Daniel, que ele olha para a terra e a terra está sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Deus olha aquela situação, pastor Alexandre, e ao contrário do que talvez eu faria, ao contrário do que nós fazemos nas situações da nossa vida, Deus não olha para a terra e fala para ela assim: nossa, como que está feio, né? Nó, que escuro. Imagina se Deus falasse isso, gente, o que ia acontecer? Deus não olha e fala assim: nossa, como que está vazio. Se Deus falasse isso, imagina o que aconteceria. Mas Deus, ciente do poder da sua palavra, Ele olha para aquele cenário de caos, aquele cenário terrível, e o que Ele fala? Haja luz. E sabe o que acontece? E houve luz. Por quê? Porque, pasme você, a palavra de Deus sempre acontece da forma que Ele fala. Alguém pegou isso aí, meu Deus do céu, em nome de Jesus. A palavra de Deus sempre acontece da forma que Ele fala. Haja luz e houve luz. E tem um texto na Bíblia que eu acho incrível. Hebreus capítulo 11, vamos ler na NVT, por favor, Joyce, se você puder abrir comigo. É você que está aí, né, filha? Hebreus capítulo 11 na NVT. Vamos ler a partir do verso 1, mas o que eu quero focar com vocês hoje é o verso 3. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, Hebreus capítulo 1, capítulo 11, verso 1. As escrituras dizem o seguinte na NVT: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. O que foi formado pela palavra de Deus? Todo o universo. Isso é lindo, irmão. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pega isso. O que as escrituras estão dizendo para a gente? Que a fé, essa fé que é fundamentada, que é baseada em uma palavra de Deus, essa fé cuja essência dela nas nossas vidas é crer e o quê? Falar. Ela é uma certeza, ela é uma convicção. Em que sentido, pastor Rafa? É Deus falou, eu creio, ponto final. Fé é Deus falou. E sabe o que eu faço agora? Eu começo a enxergar aquilo que Deus está me falando. Não, Rafa, você falou errado. Você falou enxergar o que Deus falou. Não é ouvir, não? Porque a fé, ela tem um poder criativo, irmãos. Mas antes desse poder criativo se manifestar no mundo natural, ele se manifesta aqui dentro. Antes da fé manifestar no mundo natural, no mundo físico, ela manifesta dentro de mim e de você. Ela começa, a nos mostrar coisas que nós ainda não vimos, coisas que talvez nem existem. Mas se Deus falou, isso começa a ser gerado dentro dos nossos corações. Algo começa a brotar dentro de nós, e a gente começa a enxergar uma realidade superior e diferente a essa. E eu amo esse texto, ô Nicolas, de Hebreus capítulo 11, verso 3, porque a Bíblia fala algo que é fantástico, que pela fé, Deus, todo o universo, foi formado por Deus, a partir da sua palavra. Olha só que interessante, quantos aí já viram a lua? Linda, né? As estrelas, quantos aí já viram, sei lá, alguns vídeos aí eu não sei se você gosta disso, de astronomia, eu gosto bastante, mas a palavra vai falar que até as estrelas adoram e cantam ao Senhor, e é legal que na astronomia eles já descobriram que as estrelas emitem sons, cada estrela emite um som diferente. Isso aqui é só um parêntese, só para você que já pegou pela fé, entender que tudo foi criado por Ele, para a glória dEle. Mas a astronomia vai dizer que tudo é grandioso demais, que o universo é infinito e ainda está expandindo.
E a palavra de Deus vai dizer para a gente, anos antes da astronomia existir assim como nós conhecemos, que pela fé tudo foi criado pela palavra do próprio Deus. Um dia, com uma palavra de Deus, todo o universo veio a existir. O visível se formou do quê? Do invisível. O natural se formou do quê? Do espiritual. Eita! Meu Deus do céu. E sabe o que acontece? Falando aqui algo para a sua vida. Hoje em dia, muitas vezes, a gente quer resolver os nossos problemas na força do próprio braço. A gente ainda insiste em bater cabeça, quebrar cabeça e querer resolver os nossos problemas de forma natural. Sendo que a palavra já fala pra gente, Ítalo, que o universo foi formado do invisível. O visível, o natural, foi formado do espiritual. Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Em 2025 eu quero te dar um conselho. Ao invés de ficar tentando quebrar a cabeça, resolver as coisas do seu jeito, com o seu próprio braço, bota o seu joelho no chão, abre a sua Bíblia, vai ler, vai orar, vai escutar a instrução daquele que criou todas as coisas. Porque o mesmo Deus que criou todo o universo também pode criar com uma palavra o escape que você precisa. A palavra de Deus vai dizer pra gente que todo o universo foi formado através do quê? Da palavra. Repete comigo, da palavra. Da palavra. Glórias a Deus. Eu já preguei isso, você sabe, né? 2022, maio de 2022, eu ministrei essa palavra aqui. Você que estava aí, talvez vai ser reavivado por ela hoje, em nome de Jesus. Eu gosto de física, mas eu não sou um Einstein não, viu gente? Eu só gosto mesmo de ver vídeo, porque ler livro também é meio complicado. Eu gosto muito de física, química, eu gosto dessas coisas assim, sabe? Diferentes. Tem alguém aí que trabalha com isso, irmão? Tomara que não. Nossa, não te chamar de doido. Mas a física vai dizer pra gente, e as pessoas descobriram alguns anos atrás, algo diferente do que a gente aprendeu na escola. Talvez você já estudou ensino médio. Lembra lá do seu professor de física falando dos átomos. Quem lembra do átomo aí, gente? Em nome de Jesus. Eita glória. Os professores falavam pra gente no ensino médio que o átomo é a menor estrutura do universo. É a menor estrutura da matéria. É a estrutura chamada de estrutura indivisível. Por mais que tenha lá no átomo os prótons, os nêutrons e os elétrons, mas isso é algo que eles imaginam, são cargas e não necessariamente um ponto da matéria. O átomo é algo tão pequeno, mas tão pequeno, que a gente não consegue nem chegar nele. A gente nem consegue visualizar um átomo com os melhores telescópios que existem. Eu lembro que eu estudei isso no ensino médio e eu falava, cara, que viagem, Deus é perfeito, Deus é lindo. Mas até aí tudo bem. Mas quando eu cheguei na faculdade e eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar, eu descobri que o meu professor do ensino médio omitiu informações de mim. Brincadeira. Eu não sei se você já passou por isso. Quando eu cheguei na faculdade, eu descobri que existia um mundo subatômico. Rafael, que mistério que é isso? Existe um mundo menor que o mundo dos átomos, Renato. Einstein descobriu essa parada. E Einstein ainda criou um campo da ciência, da física, que é chamada de física quântica. Já ouviu falar disso no Homem-Formiga? Você que é nerd igual eu, talvez já assistiu e sabe. O mundo subatômico é o mundo que está abaixo do mundo atômico. Abaixo do reino dos átomos, digamos assim. E os pesquisadores descobriram, através de muitos estudos, que o átomo é formado por uma estrutura menor que ele ainda, que é chamada de quark. Repete comigo assim, quark. Nome estranho, né? Quark. E através de muitos artigos, muitas pesquisas, os historiadores chegaram a duas teorias e duas conclusões que de algum modo se encontram entre si. A primeira dessas teorias, não necessariamente nessa ordem, mas é que os quarks, eles são formados por uma estrutura que eles chamam de teoria das cordas. Eles falam basicamente que os quarks, na formação deles, eles foram formados por ondas, por vibrações. E tem uma outra teoria ainda mais ousada que vai falar que, na verdade, irmão Eduardo, os quarks são vibrações. Os quarks são partículas minúsculas, muito pequenas, subatômicas. E essas partículas são vibrações, são partículas que vibram. Não é uma bolinha igual a gente aprendeu nos livros. O quark é uma vibraçãozinha que se junta com outras vibrações,
formam os prótons, nêutrons e elétrons, eles formam os átomos e aí dá origem a tudo. Vibrações. Pastor Rafael, eu não estou entendendo nada do que você está falando aqui. Tem uns irmãos me olhando com essa cara. Eu vou te pedir para fazer algo comigo. Pega a sua mãozinha linda, coloca no seu pescocinho. Sem apertar, viu, irmão? Em nome de Jesus, você é precioso. Você vai puxar assim um ar bem do fundo do seu pulmão assim, ó. E você vai falar comigo assim, ó. Haja. O que você sentiu na sua mão? Gente, pelo amor de Deus, é fácil, hein? O que você sentiu na sua mãozinha? Uma vibração. Olha que legal, cara. Pastor Rafael, não entendi aonde você quer chegar. Eu quero chegar para você que Gênesis capítulo 1, 4.000 anos atrás, talvez, quase 6.000 anos atrás, o Senhor criou todas as coisas através da sua palavra. Os quarks que formaram todo o universo, eles vieram a surgir, mas não foi do Big Bang. Os quarks que formam todos os átomos do nosso universo como um todo, eles surgiram através de uma palavra da boca do nosso Deus. Os quarks, na verdade, carregam em si uma essência, um DNA, que é a vibração das cordas vocais do nosso Criador. A formação do nosso corpo, toda a estrutura, essas cadeiras, esse som, a minha voz, tudo isso vibra na frequência da voz do nosso Criador, igreja. A ciência pode bater ou rebater, mas ela tem que assumir, quando ela é sincera, que a palavra de Deus é a verdade. Que foi o nosso Deus que criou todas as coisas. E que se Ele criou todas as coisas e a palavra dele é verdade, meu irmão, se eu fosse você, eu pegaria essa palavra com fé. E eu nunca mais calaria a minha boca, ou emprestaria a minha boca para Satanás. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ficou feliz, Ita? Todo o universo foi formado pela palavra do nosso Deus, meu irmão. Aí eu te pergunto, se Deus formou todas as coisas através da sua palavra, e se esse mesmo Deus um dia enviou Jesus para morrer por nós, por amor naquela cruz, a gente está com medo de quê? A gente está com medo da crise? Por que a gente tem tanto medo, talvez, de falar da nossa fé em público? Por que a gente tem tanto medo de ousar crer nas promessas de Deus para a nossa vida? Eu quero falar contigo sobre isso. O nosso Deus, meu irmão, Ele é Criador. Repete comigo, Criador. E o nosso Deus carrega consigo o potencial criativo mais infinito, mais extraordinário, mais lindo, que nós nem podemos imaginar. A palavra de Deus vai falar ainda que Ele, na verdade, que Ele é capaz de fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. É minha provocação para você, o que você tem pedido, o que você tem pensado? O que tem saído da sua boca nesses dias? Quais palavras você tem liberado, irmão? Sobre o que você tem falado, sobre o que você tem cantado, sobre o que você tem pregado, o que você tem declarado. Esse mês nós vamos ter aqui o mês da fé. Nós vamos aprender diversas abordagens da fé de acordo com a palavra de Deus, para que nós possamos ser empoderados pela palavra, para poder viver cada vírgula daquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Eu quero te desafiar a estar aqui com a gente nas quintas-feiras. E sabe de uma coisa? Deus tem liberado tantas palavras e tantas promessas para a gente, para a nossa congregação, individualmente, para a minha e para a sua vida. Mas sabe de algo que eu aprendi? Que fé é posicionamento. Fé não é assentimento mental. Não é algo que eu imagino com a minha cabeça e ponto, não. A fé precisa primeiro ser uma convicção, uma certeza dentro de mim. Uma vez que essa certeza é gerada dentro de mim através da palavra de Deus, uma vez que eu recebo uma palavra, uma promessa, uma vez que eu recebo uma direção da parte do Senhor, eu preciso me posicionar nessa direção.
E a primeira coisa que eu preciso fazer é alinhar as minhas palavras, alinhar o meu modo de falar. Preciso falar disso de novo, irmão. Nós estamos talvez gastando demais palavras à toa, lançando demais palavras ao vento, achando que palavras são simplesmente palavras, Wesley. Mas palavras, na realidade, elas são flechas no reino espiritual. As nossas palavras no mundo espiritual, elas carregam poder, irmão. Uma vez que as suas palavras estão alinhadas, é claro, com aquilo que Deus te falou, com as palavras do Senhor. As suas palavras, meu irmão, elas não são mais simplesmente um pedacinho de papel que você joga. Não é simplesmente mais um recado que você está passando para alguém. No mundo espiritual, as suas palavras passam a ser armas. Armas contra o quê, pastor Rafael? Armas contra a ansiedade. Armas, talvez, contra a escassez. Armas contra a dificuldade que vai levantar contra a sua vida. Armas contra a incredulidade, que muitas vezes vai tentar nos paralisar. Sabe, irmãos, eu falava isso hoje pela manhã e eu preciso compartilhar contigo sobre princípios que nós precisamos para viver algo novo com Deus. E pela manhã eu mencionava que um desses princípios é de fato deixar o passado para trás. Deixar o passado para trás. E o que eu percebo é que muitas vezes alguns de nós vivemos uma vida de saudosismo. Repete comigo, saudosismo. Sabe o que é saudosismo? É você olhar para o ontem, o que Deus fez lá em 1980 e falar assim, nossa, naquele tempo Deus se manifestava tanto. Não é? Nossa, naquele tempo Deus me usava tanto. Nossa, naquele tempo eu levantava a mão e a diabada caía. Naquele tempo eu pregava, multidões aceitavam Jesus. Aquele tempo era tão bom. Mas sabe qual que é o problema desse saudosismo, irmão? É porque toda vez que a gente se posiciona em saudosismo, exaltando e aplaudindo o passado, a gente está dizendo para Deus, Deus, eu acredito que o Senhor é capaz de fazer ontem, mas hoje eu não acredito que o Senhor é capaz de fazer melhor. O tempo de Deus para nós, irmão, é o hoje. Repete comigo, hoje. O tempo que Deus criou para a gente, o presente é o hoje. A dádiva de Deus para cada um de nós não foi o 2024 e nem será o 2026, é o hoje. E no hoje, como você tem se posicionado, irmão? No hoje, o que tem saído da sua boca? Talvez a gente vive ainda no futuro. A gente quer ser futurista. Quer viver uma vida de ansiedade. Ah, cara, Rafael, você vai ver quando eu ganhar na loteria, eu vou dar dízimo, vou mudar a sua história. Mudar a história dessa igreja. Vou comprar o EPA pra gente, que era EPA, agora é academia, né? Rafael, quando eu casar, você vai ver, meu irmão, eu vou servir Jesus demais. Rafael, quando eu mudar de emprego. Ah, não, quando acontecer alguma coisa, né? Quando o Trump ganhar, quando o Trump vier visitar o Brasil. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O passado, ele é história. O futuro, ele é um mistério. Mas o que a gente tem para viver, a dádiva de Deus para as nossas vidas é o presente. Como você tem se posicionado com as palavras que Deus te deu hoje? Eu sei que se eu perguntar aqui, Nicão, todo mundo tem uma palavra de Deus. Você carrega uma palavra de Deus? E a minha pergunta, como você tem se posicionado com essa palavra? Todos nós carregamos promessas da parte de Deus, estou mentindo? Não? Todos nós carregamos promessas grandiosas da parte de Deus. E as promessas de Deus são muito maiores do que nós. As promessas de Deus vão infinitamente além daquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Irmão de Deus, eu estava conversando ontem com as pessoas, eu gosto de falar das conversas. Eu estava conversando ontem com os irmãos, e no meio da conversa a pessoa começou a me falar assim, Rafa, Deus me dá umas palavras, cara, e às vezes eu me escondo, eu não falo. Deus às vezes me mostra visões sobre pessoas, mas sabe, eu fico com vergonha, porque eu sou simplesmente uma ovelhinha aqui, nem sirvo na igreja, não faço nada.
Sabe, Rafa, eu prefiro ficar quietinho na minha, orar para Deus falar com a pessoa, do que chegar lá e falar. Eu falei, não, parabéns, certinho. Você está sendo extremamente egoísta. Como assim, Rafa? Sabe por quê, irmão? Muitas vezes a gente acredita que a promessa, que a palavra, que o chamado que Deus deu para a sua vida é sobre você. Pega isso aqui para a sua vida de uma vez por todas, Renatão. As promessas de Deus para a nossa vida nunca é sobre eu, é sempre sobre nós. Se Deus te prometeu que você vai ser um grande homem de Deus, um grande pregador, um grande, um grande empresário, um grande profeta, um prefeito, o presidente dessa nação, você precisa entender que não é sobre você, é sobre nós. O Filho unigênito de Deus já morreu na cruz para fazer primogênito de muitos irmãos. Então Deus não tem mais filhos únicos, irmão. Deus agora tem uma família, e o propósito de Deus com as promessas, com a palavra, com esse dom da fé, com um 2025 poderoso que Ele vai dar para mim e para você, não é sobre mim, Gabriel, é sobre nós. É sobre a edificação de um povo, de um corpo. Gabriel, quando eu desobedeço a Deus, quando eu prefiro abrir mão dos meus direitos, né? Ou melhor, abrir mão dos meus deveres para viver só dos meus privilégios, o que na verdade eu estou fazendo é entrando num lugar de egoísmo. Porque o meu dom, Gabriel, é para servir a sua vida. O seu dom é para servir a vida da Alice. E assim por diante. Isso é ser igreja, galera. A promessa de Deus para a sua vida, Arthur, que você vai ser um grande empresário, que você vai ter muito dinheiro, não é para você andar de Range Rover aí, mas talvez é para você semear uma Range Rover na vida do pastor Alexandre. O pastor Alexandre gostou, olha lá, você viu? O pastor Alexandre ficou até empolgado agora lá, viu um sorrisão. O nosso chamado, irmão, é sobre essa pessoa que está do seu lado. É sobre servir. O espírito da fé é o quê? Crer no que você tem crido, no que você tem falado. E vou mais fundo ainda, como você tem se posicionado diante daquilo que Deus te falou. Eita Jesus, é Deus grandão. Estou estudando sobre geopolítica e é legal demais esse negócio, Nicolas. Estou estudando geopolítica, ouvindo os especialistas falarem aí o que eles acham, né? Não os conspiracionistas, viu, Ana Baroni? Eu tô vendo a galera séria. Tem uma galera aí que gosta da galera da conspiração, né? Eu também, mas agora falando da galera séria. A galera séria começa a falar que é muito provável que a gente já começou a viver a Terceira Guerra Mundial. Eu vi um cara falando isso, eu falei assim, misericórdia, Jesus. Que é isso? Tá amarrado. E esse cara começou a explicar a situação da geopolítica no mundo e tudo mais e tal. E todos esses caras que a gente analisa, que eu ouço falando pelo menos, o cenário deles, aquilo que eles mostram, aquilo que eles falam sobre o mundo, sobre a situação do mundo é, em breve vai estourar uma grande guerra. Em breve a economia vai colapsar. Em breve vai acontecer isso. Em breve vai acontecer aquilo. Em breve isso, em breve aquilo, em breve tal. E o que acontece? O que acontece é que muitas vezes a gente para ouvir isso e a gente aceita isso como verdade. Muitas vezes você vive uma vida de tristeza, você vive uma vida de medo, você vive uma vida, né, estranha. E por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E ao invés de nós darmos atenção, peso, aceitarmos como verdade a palavra de Deus, a gente prefere aceitar como verdade as informações do mundo. Aí você não sabe por que você está vivendo em ansiedade, mas todo dia você assiste Balanço Geral. Você não sabe por que você está vivendo uma vida assim, estranha, por que você está tendo crises emocionais, crises existenciais, mas todo dia você maratona as novelas da Rede Globo. Você não sabe por que a sua família está do jeito que está,
Mas acontece igual aconteceu já aqui comigo. Mas lá atrás, quando seu filho era um adolescente e queria Jesus, você não queria. Agora chega hoje, seu filho cresceu, não quer mais Jesus, você quer? Aí você vem reclamar e pedir ajuda para o pastor. Irmãos, a gente é responsável por aquilo que a gente consome. Amém? Você entende isso? Pastor, mas lá no meu bairro o pessoal gosta de ouvir um funk. Ou melhor, pisadinha. Você viu que caiu até uma parada do céu aqui quando eu falei disso. Vai entender. Lá no meu bairro, pastor, a galera gosta de ouvir pisadinha e tudo mais. Eu não posso tampar meu ouvido e tudo mais, está tudo certo. O irmão Kenneth Hagin dizia o seguinte: você não pode impedir que uma ideia, talvez uma música, né, venha, passe por cima da sua cabeça. Né, um passarinho, ele usa. Você não pode impedir que um passarinho passe por cima da sua cabeça. Porém, você pode impedir que ele faça um ninho lá. E sabe o que acontece? Muitas vezes o passarinho vem, pousa na nossa cabeça e a gente está aceitando. Porque a gente olha para o mundo, Nicão, e vê todo mundo com um passarinho na cabeça. E você fala assim, tá na moda. Deve ser normal. Deve ser normal. Meu filho não querer mais vir na igreja, sendo que eu trouxe ele para a igreja a vida toda. Deve ser normal eu querer ficar escutando música do mundo. E se você escuta, tá tudo certo. O pastor Anderson está ali, no final do culto você conversa com ele. Deve ser normal eu gostar tanto de ouvir esses funk proibidão e chegar aqui no culto e não conseguir levantar minha mão para adorar o Senhor. Deve ser normal. Deve ser normal eu falar tanta mentira, sendo que no seu cotidiano você só anda com gente mentirosa, com gente fofoqueira. Deve ser normal, né, eu querer tanto um príncipe encantado que tenha olhos puxados. É claro, você só vive maratonando dorama. Você está no Brasil, criatura. Deve ser normal, irmão, não é normal. O normal para a gente é a palavra de Deus. Até quando que a gente vai aceitar o mundo, as verdades do mundo, e rejeitar as palavras de Deus, irmão? Ah não, pastor, é porque, né, eu leio a Bíblia e eu não consigo entender nada. Irmão, em nome de Jesus, você é indesculpável. Hoje em dia tem Bíblia em áudio. Você pode botar a Bíblia lá antes de dormir, fazendo o que for, no banheiro, tomando banho, e escutar a palavra de Deus. E olha como que Deus é bom, Du. A fé vem pelo ouvir e não pelo ler. Ainda bem. Tem uns irmãos aí que é difícil de leitura. Deus é bom, irmão. Amém? Então, em nome de Jesus, desafio que eu quero fazer para você esse ano. Você está comigo? Aceita um desafio? Lê a palavra de Deus. Amém? Pelo menos, irmão, em nome de Jesus, o Novo Testamento a gente vai ler. De Mateus a Apocalipse. Quem está comigo nessa aí, em nome de Jesus? Pastor, mas eu não tenho tempo. É só largar um pouquinho no Instagram que você vai ter. Você vai ver como é que brota tempo no seu dia. Né? As irmãs do dorama, né? Só largar um pouquinho que você vai ver como é que o tempo aparece. Esse ano, em nome de Jesus, nós vamos ler pelo menos o Novo Testamento. No final do ano você vai ver se sua vida não vai estar diferente, se sua mente não vai estar diferente. O Espírito Santo agora é com o Senhor, eu chamei a responsabilidade, agora o Senhor faz. Outro desafio que eu quero te fazer nesse novo ano. Você que é da fé, quem é da fé? Orar todos os dias. Eita! Quem está comigo nessa, em nome de Jesus, nesse desafio, irmão? Tem fé para isso? Eu não estou falando aquela oração no final da noite, não. Deus, perdoa, né? Abençoa os meus pecados, mata os meus inimigos, etc. Não estou falando disso não, estou falando orar mesmo. Tirar um tempo de qualidade, mesmo que curto, mas um tempo de qualidade para Deus. Um tempo para ter reverência, um tempo para ter intimidade, um tempo para buscar Ele. Talvez você ora 1 minuto, acabou as palavras. Uma dica para você de ouro: ore em outras línguas. Isso é uma arma fenomenal. Ore em outras línguas, irmão. Mas em nome de Jesus, se edifique. Em nome de Jesus, busque crescer. Em nome de Jesus, busque ser mais espiritual esse ano do que você foi ano passado. Por que você está falando isso, Rafa?
Porque, Nicão, eu creio que muito em breve Jesus está voltando. É só olhar para o mundo, não tem nenhum segredo. Está tudo acontecendo, o cenário está armando. E eu creio que em breve a trombeta vai trocar lá no céu, meu irmão. Oh, glória a Deus. E sabe o que acontece? Só tem um tipo de pessoa que vai para lá. Que tipo de pessoa, Rafa? Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue de Jesus. E pasme você, aonde que o sangue de Jesus está, irmão? Ele foi vertido naquela cruz há 2000 anos atrás. Como que eu vou lavar as minhas vestes no sangue de Cristo, Rafael? Pela fé. Pela fé. Eita. Eu quero te convidar nesse ano, irmão, em nome de Jesus, a se levantar, a levantar sua cabeça. Eu quero te convidar nesse ano, em nome de Jesus, a ter um posicionamento diferenciado. Talvez a sua vida até aqui foi muito legal, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus tem muito mais para você viver. Talvez a sua vida até aqui não foi tão legal assim, mas deixa eu te falar, Deus tem algo novo para a sua vida. Como você tem tanta certeza, Rafael? Porque de Gênesis a Apocalipse, a gente sempre vê Deus fazendo algo novo. Ele é infinito, Ele é criativo, e Ele quer te chamar para viver novidade de vida com Ele, irmão. Talvez esse ano você não viveu, esse ano que passou, você não viveu o seu chamado, o seu propósito, mas eu quero te convidar, em nome de Jesus, a nesse ano se posicionar em fé. E o que é posicionar em fé, Rafael? É justamente dizer não para a voz do mundo, não para a incredulidade, não para o não pode, não para o não dá, e se posicionar falando que vai acontecer. Se motivar, se posicionar, agir, irmão, em direção àquilo que o Senhor falou para a sua vida. Sair da mesmice, sair dessa zona de medo, sair dessa zona de conforto que nos prende. Creia na palavra que Deus te falou, fale essa palavra, não permita que da sua boca saia mentira. E o que é mentira, Rafael? É tudo aquilo que Deus não falou a seu respeito. Então não permita que, se Deus falou que você é um homem de Deus, não permita se chamar mais de pecador. Se Deus falou que você é justo, não se chame de miserável. Se Deus falou que você vai fazer coisas grandiosas e gloriosas nesse ano ainda, não ouse falar o contrário. Se mova pela fé em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Queria muito contar um testemunho aqui, só que eu ainda não vou contar. Mas em breve vocês saberão, testemunho. Tem alguns irmãos que já sabem aí, porque minha filha, meu Deus do céu, tem que ensinar para ela como medir as palavras de Deus. Mas fato é, meu irmão, que pelo menos para a minha vida, eu recebi palavras da parte do Senhor para 2025. 2023, irmão. Eu estava num local e uma pessoa chegou para mim e eu estava pedindo a Deus uma resposta. Sabe aquele momento que você fala assim, Deus, eu preciso de uma resposta. Me fala disso, Deus, me fala daquilo, me fala. E eu lembro que no meio dessa oração, uma pessoa chegou para mim e falou assim, ó, Deus manda te dizer, 2025. Eu falei assim, credo? Que rápido. Essa pessoa só me falou isso. Deus manda te dizer 2025. Então sabe, Nicão, eu não sei se você tem palavra para esse ano. Eu não sei se algum de vocês aqui tem uma palavra para esse ano. Mas eu posso te garantir que o meu ano vai ser extraordinário. Eu posso te garantir que o meu ano vai ser sobrenatural. Eu posso te garantir que o meu ano vai ser um ano de respostas divinas. E por quê, Rafael? Porque Deus me deu uma palavra, mas eu não vou ficar de braços cruzados. Eu estou me posicionando, eu estou declarando, eu estou avançando. E em breve, meu irmão, vocês vão ouvir meu testemunho. E eu espero ouvir o seu também, em nome de Jesus. Se coloca de pé, quero orar por você. Eu queria aprofundar mais no tema, só que você vai ter muitas quintas-feiras aí para aprender. Eu espero que você venha mesmo, que você aprenda mesmo. E no final dessa série de mensagens você vai falar, Rafa, bem que você falou.
Amém? Amém? Ouse, meu irmão, ir além. Ouse sair da aldeia, diz Edilson de Lira. Ouse romper. Tenha fé para isso. Talvez você recebeu uma palavra de Deus e você fala assim: Deus, eu não enxergo como que isso pode acontecer na minha vida. Nossa, até um suspiro que eu vi aqui, meu Deus. Talvez você não enxerga, meu irmão, mas creia, busque uma direção, busque uma resposta. Seja incansável na presença de Deus. Alinhe as suas palavras, alinhe aquilo que você está ouvindo. Se necessário for, Gabriel, rompa com algumas amizades, associações e se conecte com pessoas de fé que vão te ajudar a ir para o próximo nível. Vou terminar com um testemunho que eu falo de você, cara. Posso falar aqui? Te amo demais, bicho. Eu lembro que alguns anos atrás, no ano de 2016, olha só que mistério. Eu tinha um sonho, irmão, que não era ter um filho. Esse sonho era ir para os Estados Unidos. Eu sempre sonhei, cara. Desde pequeno, quando eu assistia lá, Esqueceram de Mim. Não sei se você já assistiu Esqueceram de Mim. Pastor Alexandre, meu sonho era viver o Esqueceram de Mim, entendeu? Os ladrões tentaram entrar na minha casa e eu armar armadilhas para ele, falando inglês e tudo mais, e ir fazer compra sozinho na vendinha. E aquele negócio todo. Eu cresci com isso. Só que eu lembro que com 18 anos, mais ou menos, formei na faculdade. Já falava inglês, né, Gomes? Você lembra dessa época, né? Tô brincando. Eu já falava inglês e tudo mais, estava me preparando para ir. Porém, o Senhor ama mudar coisas na nossa vida, né, irmão? O Senhor ama mudar a nossa história. E aí o Senhor mudou a minha história. Como, Rafael? Ele me fez conhecer uma pessoa. Ela já sabe o que eu vou falar. Ele fez eu conhecer a Carol, irmão. E quando eu conheci ela, eu falei assim: meu Deus do céu, se eu perder essa varoa, já era. Não vou achar outra igual nunca na minha vida. Então eu tinha uma possibilidade, entrar para a faculdade, fazer um Ciência Sem Fronteiras e ir morar fora do país como eu queria, ou ficar no país e casar com a varoa. O que você acha que eu fiz, irmão? Sou bobo? Sou nada. Esperto. Homem de fé. Aí eu fiquei, só que o meu sonho não morreu. O meu sonho era ir estudar lá de alguma forma nos Estados Unidos, passar por aquela experiência e tudo mais. Eu lembro que em 2015, mais ou menos, o pastor Ronan começou a fazer o rema, a palavra da fé entrou na nossa congregação, a gente começou a ficar agitado com esse negócio, nunca mais fomos normais. 2016, o ano começou e eu estava com aquela indignação, falando assim: cara, esse ano vai ser diferente. A mesma indignação que eu estou com esse ano, 2025. Esse ano vai ser diferente. Esse ano alguma coisa vai acontecer. Esse ano vai romper. Esse ano, custe o que custar, eu vou fazer alguma coisa. Eu lembro que eu queria desistir da faculdade. Deus me deu uma palavra falando que era para permanecer, que tinha algo novo para eu viver, e eu permaneci. E cara, Deus agiu no meu ano de 2016. Eu lembro que eu consegui um outro emprego, um estágio na área, numa empresa que eu queria trabalhar. Deus me colocou lá dentro, me conectou com gente legal. Eu lembro que na roda, assim, no almoço lá da empresa, primeiro dia que eu cheguei, Gomes, a galera: nossa, cara, férias agora, eu vou viajar lá para os Estados Unidos. Sério, cara, sério. Não, mas eu nas últimas férias eu fui lá para Machu Picchu. Aí o outro: sério? E eu que já fui para a Grécia? Sério? Não, tal. E Rafael, eu sei, para onde você já foi? Eu já fui para Paris. Ó, Rafael, sério? Sério, Rua Paris, lá em Contagem. Casa da avó Iracema. Vou lá direto. Eu era o único, irmão, que não tinha tido essa experiência. Eu falei: Deus, eu não aceito. Sou seu filho. Nessa época a gente até apela, né? Deus, eu sou dizimista. Eu não aceito, Deus. Vai acontecer na minha vida. Aí, meu irmão, eu tinha acabado de sair do serviço da Cisão, fazendo estágio. Tinha recebido um acerto. E eu fui fazer as contas, falei: cara, eu vou nem que seja para o Paraguai, mas eu vou estudar. Nada contra o Paraguai, viu, irmãos? Em nome de Jesus. Aí eu fui fazer as contas, o lugar mais longe que eu conseguia chegar era a Argentina. Eu falei: é para lá que eu vou. Porém, irmão, uma semana depois, né, a minha esposa chega para mim e fala o quê? Amor, tô grávida. Eu falei: pronto, agora acabou meu recurso. Agora, Jeová, mas você vai fazer, Deus, eu creio. E
foi nesse finalzinho de ano que eu estava lá na igreja. Hoje eu sou normal, na época eu era um pouco menos. E a gente estava tocando uma música, na hora da adoração, aquele negócio todo, final do culto. E o Ítalo estava cantando, eu lembro até hoje. Ele estava cantando: nada é impossível, creio em ti. Você lembra dessa música? Não precisa ser ela não, tá? Para ser clichê, seja guiado pelo Espírito. Mas o Ítalo estava cantando essa música. E eu comecei a cantar, cara. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. E eu não sei se você já passou por isso, mas existe algumas vezes que parece que vê um negócio dentro de você assim, irmão. Um negócio, né? Mas o Espírito Santo parece que começa a agitar dentro de você assim. Uma ousadia começou a crescer dentro de mim. E na minha mente passava o seguinte: cara, eu sou filho de Deus. Deus me chamou por filho dele, Deus me deu promessas, Deus me falou coisas grandiosas. Eu estou vivendo uma vida de obediência, nada é impossível. Nada é impossível, nada é impossível. Eu comecei a declarar isso. Nada é impossível. E no meio desse momento de adoração, no meio desse momento de confissão de fé, eu confessando através de uma música a minha fé em Deus, o Senhor me deu uma palavra. Ele falou: Rafael, ano que vem você vai para os Estados Unidos. E eu não duvidei, eu falei: cara, vai acontecer. Eu comecei a cantar mais forte ainda. Comecei a gritar, uma loucura. Eu saí da igreja, fui para casa, cheguei, abri meu notebook e comecei a pesquisar algo que veio no meu espírito: bolsas para estudar no exterior para universitários. Comecei a pesquisar. E para minha surpresa eu achei uma bolsa do Santander. Falei o nome do banco, oh meu Deus do céu. Exclui isso aí, gente, em nome de Jesus, não vou fazer marketing não. Achei uma bolsa de um banco para estudar no exterior. Porém, para ganhar essa bolsa, você tinha que ser universitário, você tinha que falar inglês, você tinha que participar de um desafio de 4 meses. Esse desafio era um jogo, e ao final desse jogo, os 20 primeiros colocados no ranking geral desse jogo ganhariam uma bolsa para estudar nos Estados Unidos com tudo pago. Eu vi aquilo, eu fui orar, falei: Senhor, esse negócio é para mim. E veio aquela paz no meu coração. Eu falei: cara, a paz é o árbitro, então bora, é para mim. Eu não tinha conta no banco, fui lá, abri conta no banco. Comecei a jogar o jogo. Conversei com o gerente: gerente, você conhece esse jogo? Ele: não, nunca ouvi falar não. Eu falei: meu Deus. Eu fui falar com meu pai: pai, descobri um jogo assim, assim, assim. Fui lá, o gerente falou que é mentira. Meu pai: isso aí é mentira para roubar seus dados. Sai desse trem. Eu falei: Deus, eu estou sentindo que é para continuar, vou continuar. Eu comecei, irmão. Comecei. Aí eu tive, às vezes na nossa vida a gente precisa tomar algumas atitudes, algumas ações de fé. E naquele momento eu entendi o seguinte: cara, eu preciso tirar meu passaporte. Não me pergunte por quê, mas eu sabia que eu precisava ter essa atitude. Eu falei: eu vou tirar. Eu fui. Peguei minha graninha suada lá, paguei o passaporte. No dia da entrevista lá, a moça falou: ó, que legal, vai tirar o passaporte, você vai viajar? Eu vou. Ela: pra onde você vai? Eu vou para os Estados Unidos. Ela: sério? Que legal, quando que você vai? Sei não. Sério? Pra onde você vai? Também não sei não. Só sei que eu vou. Por quê? Porque eu criei, por isso é que falei, meu irmão. Joguei aquele jogo, irmão. Dia e noite, noite e dia. Queimei altos neurônios com aquela parada. Mas em abril saiu o resultado. E no resultado ele já falava: olha, mais de 40 mil estudantes de todo o Brasil jogaram esse jogo. 40 mil universitários. E sai lá um ranking dos 20 primeiros colocados. E adivinha quem que era o primeiro? Não, não era eu não, gente, é brincadeira. O segundo? Não, não era eu. Eu fiquei em 3º lugar no ranking geral, irmão. Cara, olha isso. Glória a Deus. Viu, varão? Continua semeando palavras. Rafael, você está falando isso porque você é bom? Não. Tinha gente lá, a maioria dos caras do ranking era de universidade federal. Eu era o único de uma universidade pequena, particular, e era bolsista. Rafael, você está falando isso por quê? Porque você é melhor do que os outros?
Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quando eu tenho uma palavra de Deus, sai da minha frente. Quando eu tenho uma palavra de Deus e essa palavra vem com convicção no meu coração, meu irmão, sai da minha frente. Se você tentar me parar, ou a gente cai junto, ou você cai sozinho. Mas eu vou viver cada vírgula do que Deus tem para minha vida. Quem está comigo nessa aí? Qual palavra Deus liberou sobre a sua vida, irmão? Eu não estou falando aqui de viagem para os Estados Unidos para todo mundo, não. Mas talvez Deus liberou uma palavra para você sobre o seu ministério. Talvez Deus liberou uma palavra para você sobre trabalho, sobre emprego, sobre uma família. Talvez Deus liberou uma palavra sobre você, sobre salvação dos seus familiares. Você vai ser simplesmente um ouvinte, ou você vai de fato agarrar essa palavra e vai viver ela, Júlio? Seja agressivo em relação às palavras de Deus. Não permita que nada, nem ninguém roube a palavra que Deus liberou para você. Se Deus falou, Du, agarra essa palavra, fale ela e vai para cima em nome de Jesus. Esse é o nosso 2025. Nós não vamos retroceder, em nome de Jesus. Vamos cantar. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com tua palavra. Lavado pelo sangue, eu sou tudo. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com tua palavra. Lavado pelo sangue. Diga, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com tua palavra. Lavado pelo sangue, eu sou. Feche seus olhos em nome de Jesus. Faça a sua oração agora. Abra sua boca e comece a declarar as promessas que Deus já liberou sobre a sua vida. Em nome de Jesus, nesses minutinhos que nos restam aqui, em nome de Jesus, irmão, traga à memória a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Não, nós não vamos retroceder, nós não somos dos que retrocedem. Nós vamos romper, nós vamos avançar, nós vamos crescer. Nós vamos viver milagres extraordinários. Pessoas serão salvas através das nossas vidas. Pessoas serão curadas através da nossa oração. Pessoas serão cuidadas e abraçadas através da nossa vida, irmão. Da nossa obediência, da nossa disposição. Deus não nos chamou, irmãos, para viver uma vida de qualquer jeito. Ele nos chamou para viver uma vida sobrenatural, igreja. Obrigado, Espírito Santo, por gerar convicção. Convicção em corações aqui. Obrigado, Espírito Santo, por liberar visões em pessoas aqui. Obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus, por mudar destino nesse ano de 2025. Um destino que vai muito além daquilo que nós podemos pensar ou sequer pedir. Algo extraordinário da tua parte, Senhor. Um ano de milagres. Um ano de romper, segura tudo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Todos de olhos fechados, curva sua cabeça. Talvez você entrou nesse ano com problemas bem sérios, irmão. Talvez você entrou nesse ano precisando de uma resposta da parte de Deus. Talvez uma cura. Talvez
Talvez você entrou esse ano desanimado, pensando vai ser só mais um ano. Deixa eu te falar, não vai ser só mais um ano na sua vida se você se posicionar. Existe algo novo da parte de Deus nesse ano para que nós vivamos juntos. Existe um romper sobrenatural da parte de Deus para a sua vida, irmão. Minha irmã, você que se sente frio, eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai te surpreender com um fogo novo. O Senhor vai te surpreender com uma nova manifestação da graça e do poder dEle na sua vida. Você que talvez por muito tempo atrás foi usado por Deus, mas hoje não é mais, e você lembra com saudade daqueles tempos. Eu estou aqui para te dizer, meu irmão, que Deus não mudou, Ele é imutável. E Ele está te chamando para viver algo novo com Ele, a partir de hoje. Você que precisa desse renovo, desse abraço de Deus, coloca a mão no seu coração agora, em nome de Jesus. Não vou te constranger, não vou pedir para você vir aqui, mas eu quero orar sobre a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu agradeço pela vida de cada pessoa que entra nesse novo ano, já com tantos dilemas, com tantas lutas, com tantas dificuldades. Pessoas que já começam esse ano talvez sem esperança e sem expectativa. Eu oro em nome de Jesus, Espírito Santo, para que o Senhor plante nesses corações uma semente chamada esperança, e que essa semente comece a brotar, Espírito Santo, em nome de Jesus. Se a terra estiver seca, Espírito Santo, eu oro e te peço em nome de Jesus que o Senhor derrame chuva nesse coração. Se essa pessoa estiver sem esperança, Espírito de Deus, se essa pessoa não tiver capacidade de germinar aquilo que o Senhor está plantando, eu oro e declaro em nome de Jesus um escape para essa vida. Eu oro e declaro em nome de Jesus torrentes de águas jorrando nesse deserto, Senhor. Eu oro em nome de Jesus por algo novo fluindo na vida dos meus irmãos e irmãs. Eu oro por uma indignação, Senhor, surgindo nos nossos corações. Uma indignação de viver o mesmo. Uma indignação de viver acostumado em vir aqui e simplesmente assistir um culto, Senhor. Que cresça em nós e através de nós uma indignação, Senhor, que nos leve para mais perto de Ti, que nos leve a uma vida de rendição, que nos leve a uma vida de obediência radical, que nos leve a uma vida de fé, a uma vida posicionada para viver algo novo com o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, e oro para que nós não desprezemos os pequenos começos. Oro para que nós não desprezemos os pequenos posicionamentos, porque os nossos posicionamentos liberam o nosso destino. Oro em nome de Jesus por obediências na vida ordinária, que vão nos levar a obediências extraordinárias. Oro em nome de Jesus, Pai, por dons sendo reativados, reavivados no nosso meio. E que durante esse ano, Pai, nós comecemos a desfrutar e experimentar de um mover sobrenatural do Senhor. Oro e declaro em nome de Jesus em famílias sendo restauradas, em parentes, amigos sendo alcançados. Oro em nome de Jesus, Pai, por desânimo sendo lançado fora, em nome de Jesus. E oro por um avivamento vindo sobre essa congregação, no poderoso nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém? Quem vai sair daqui para viver uma vida posicionada com Deus? Uma vida de fé? Quem está disposto aqui a romper contra as vozes do mundo e viver na voz de Deus? Amém? Irmão, em nome de Jesus, não despreze os pequenos começos, não despreze as pequenas renúncias e nem os pequenos posicionamentos diante de Deus. Porque eu creio em nome de Jesus que Deus está chamando a gente para viver um processo com Ele, algo novo. Só que esse novo vai começar de forma ordinária até se manifestar de forma extraordinária no nosso meio. Que a sua semana então seja uma semana de obediências, seja uma semana talvez de
uma obediência radical ou simplesmente mais uma obediência ordinária, mas que você possa viver abençoado na prática dessa palavra, que através da sua boca vida seja liberada e que as palavras de Deus sejam ouvidas através de você e vividas através da sua vida, no poder do nome de Jesus. Aleluia. Quinta-feira então a gente tem o quê? Cultão. Vamos aprender sobre fé. Amém? Glória a Deus. É o mês da fé, brother. Bora pra cima. Valeu, time. Amo vocês.